Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu combinei com vocês que eu iria gravar a correção da lista e eu ia resolvendo. Só que eu comecei a fazer, dá muito trabalho fazer esse monte de conta na mesa digitalizadora. Eu não tenho tanta prática ainda não. Então, o que eu fiz? Eu escaneei o meu gabarito, ó, a minha resolução no caderno, que eu vou postar para vocês. E aí aqui eu vou explicar o gabarito, explicar a resolução. Que aí vocês vão ter o gabarito, vocês vão ter o vídeo para assistir. E se tiver alguma dúvida ainda podem me procurar, tá bom? Então vamos lá. O número 1 fala a seguinte reação: 2NoCl formando 2NO mais Cl2 foi estudada a 462 graus Celsius e a volume constante de 1 litro. Colocaram-se inicialmente 2 mols de NoCl. Como já é 1 litro, então a gente não precisa calcular a concentração, porque a concentração é mol por 1 litro, então já está em 1 litro. Então colocaram inicialmente, eu faço essa tabelinha aqui, início, reage, forma e equilíbrio, para facilitar, IRFE, né? Início, reage, forma e equilíbrio. Então inicialmente colocou 2 NoCl em 1 litro, e quando foi atingido o equilíbrio, havia 0,66 mols de NO. Então foi formado 0,66 mols de NO. Eu tô gravando, deixa eu olhar. Pera aí, gente. Tô. Então foi formado 0,66 mols de NO. E aí ele pergunta, calcule a constante de equilíbrio a essa temperatura. Então agora a gente precisa ver o seguinte, se formou 0,66 de NO, e a reação, cada 2 de NaCl forma 2 de NO. Então, se cada 2 de NaCl forma 2 de NO, eu posso dizer que quando eu formo 2 de NO, quer dizer que 2 NaCl reagiram, é 1 para 1. Então, se formou 0,66 de NO, significa que reagiu 0,66 de NaCl. E aí formou quanto de cloro? Cada 2 de cloro formam 1 de Cl2. Cada 2 de cloro formam 1 de Cl2. Então, se reagiram 0,66, vai formar quanto de cloro? A metade, é 2 para 1. Então, 0,33. E aí, no equilíbrio, eu fico com o quê? Eu fico com, se eu tinha 2 de NaCl e reagiram 0,66, quer dizer que o que ficou no equilíbrio é a diferença entre esses dois valores, que é 1,34. NO formou, não tinha zero, né? Faltou pôr um zero aqui no início, e formou 0,66. Então eu fiquei com esse 0,66. A mesma coisa o cloro. Feito isso, ele pediu a constante, então é só a gente montar a fórmula da constante, NO ao quadrado, onde é mais vira vezes, vezes cloro, dividido por NoCl ao quadrado, substitui essas concentrações e acha o valor da constante. Aí é só resolver. Número 2, 1 mol de H2 e 1 mol de 2 são introduzidos em um recipiente de 2 litros. Agora, quando a gente fala 2 litros, a gente tem que ver qual que é a concentração. A concentração é sempre para 1 litro. Isso quer dizer que se eu tenho 1 mol em 2 litros, em 1 litro eu vou ter meio, né? Então, a concentração inicial de H2 não é 1, é meio. E de 2 também é meio, porque é 1 mol para 2 litros, para 1 litro, meio mol. E aí a reação, colocou aqui, eu já escrevi, para essa reação, o valor da constante, quais são as concentrações após atingido o equilíbrio? As concentrações após atingido, aqui ó, eu fiz aqui, né? Eu tenho 1 litro, a concentração é mol dividido por litro. 1 mol para 2 litros, para 1 litro meio, né? Falta aqui mol por litro, enfim. E aí ele quer saber as concentrações após atingido o equilíbrio. Eu sei que se eu tenho meio de H2 e meio de I2, alguma coisa vai reagir. Quanto? Não sei. Então eu vou chamar de X. Vai reagir X. Não sei quanto, é o meu X. E quando eu olho a estequiometria, eu vejo que cada um de H2 que reage formam 2 de HI. Cada um de H2 formam 2 de HI. Deixa eu aumentar um pouco aqui até. Opa!
Cada um de H2 formam 2 de HI. Então, se reage X, vai formar 2X. E aí, no equilíbrio, eu vou ter quanto? De hidrogênio, desculpa, a gente tinha meio, reagiu X. Sobrou, então, essa diferença, 0,5 menos X. A mesma coisa o iodo. E o HI formou 2x, eu vou ter 2x. Ele deu o valor da constante, então eu pego todos esses valores agora e jogo na constante. Constante é igual a HI ao quadrado dividido por H2 vezes 2. Substituo os valores, constante 55,30, HI ao quadrado, 2x ao quadrado, H2, 0,5 menos x, 0,5 menos x. Aqui a gente não pode desconsiderar esse menos x, porque esse valor de constante ele é alto. Se ele é alto, quer dizer que tem muito produto. Então quer dizer que o que reagiu de H2 e de 2 não é desprezível em relação ao valor inicial. Porque se eu vou formar muito produto, quer dizer que eu vai diminuir consideravelmente minha quantidade de reagente. Então eu não posso desconsiderar esse x aqui. Então aí a gente resolve a matemática, né, que eu vou postar para vocês, só vocês irem acompanhando. 55,30, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, aqui 0,5 vezes 0,5, 0,25. 0,5 vezes menos x, menos 0,5x. Menos x vezes 0,5, menos 0,5x. Menos x vezes menos x, mais x2. E aí vai organizando, aqui é ao quadrado, né? Vai organizando, vocês vão chegar na equação do segundo grau, resolve delta, raiz de delta e vão achar o x, x' e x duas linhas. Um x dá 0,68. Sempre que a gente chega em uma equação de segundo grau, um valor ele vai ser absurdo. Ou ele vai ser negativo, porque não existe concentração negativa, ou ele nas contas vai me dar um valor absurdo. Olha só, se eu considerar 0,68, eu estou dizendo que eu gastei mais de H2 do que eu tinha, e de 2. Isso não pode, como é que eu tenho meio e eu gastei o x, eu tenho meio e gastei 0,68? Não existe isso. Agora, o outro x duas linhas, 0,395, aí dá certo. E aí, então, qual que é a concentração de HI? É 2 vezes o valor de x. Então, é 2 vezes 0,395. E de H2 e de 2 é 0,5 menos x, 0,5 menos 0,395, que vai dar aproximadamente 0,105. 3 agora, a gente tem ele deu essa equação, que eu escrevi aqui também, e fala, numa dada experiência, as concentrações de equilíbrio encontradas foram. Ele já deu as concentrações de equilíbrio e pediu para calcular a constante. Gente, então isso aqui é direto, né? Eu pego constante igual a NO2 ao quadrado, tem um 2 aqui, ó, tá vendo? Tem um 2, acho que para escanear às vezes algumas coisas ficaram mais clarinhas, mas aqui embaixo até apareceu melhor. Mas tem um 2 aqui, tá? NO2 ao quadrado dividido por NO ao quadrado vezes O2. E aí vai substituir os valores, 15,50 ao quadrado dividido por 0,05 ao quadrado vezes 0,13. Resolvendo, encontra o valor da constante. Número 4. Considere o seguinte equilíbrio. Análise H2 mais S, formando H2S, eu escrevi aqui a reação. Análises mostraram que existiam 2,5 mol de H2, 1,35 vezes 10 a menos 5 mol de enxofre e 9,70 mol de ácido sulfídrico num recipiente de 12 litros quando se atingiu o equilíbrio. Calcular a constante. Aqui ele fez bem parecido com 3, ele já deu os valores e pediu a constante, mas a diferença é que ele não deu a concentração. Na constante eu tenho que jogar a concentração, mol para 1 litro. O que ele está me dizendo são as quantidades para 12 litros. Então o que a gente precisa fazer? Pegar todos esses valores, esses mols, e dividir pelo volume, que são 12 litros. E aí eu encontro as concentrações. Uma vez que eu encontrei as concentrações, a gente joga na fórmula da constante. Constante é igual, eu não escrevi aqui, mas vamos lá. Constante é igual concentração de H2S, tá aqui, 0,8083, dividido pela concentração de H2, onde é mais vira vezes a concentração de enxofre, que tá aqui.
resolve isso e encontra o valor da constante. Aqueceram-se 1 mol de cloro e 1 mol de bromo em um recipiente fechado de 2 decímetros cúbicos de capacidade. Quando o equilíbrio foi atingido, 9,8% de bromo, deixa eu subir isso aqui. Quando o equilíbrio foi atingido, só falando 2 decímetros cúbicos são 2 litros, né? Foi atingido 9,8% de bromo tinham sido consumidos. Determinar a constante de equilíbrio da reação. Aqui eu fiz a tabela antes de calcular a concentração, mas vocês poderiam calcular a concentração antes. Então, vamos lá. Igual eu fiz antes, né? Eu fiz modos diferentes para vocês verem que dá certo do mesmo jeito. Então, eu tinha 1 mol de cloro e 1 mol de bromo. 1 mol de cada um. Reagiu 9,8% do bromo. Quanto que é 9,8% do bromo? 1 mol é 100%. Quanto que é 9,8%? É 0,098. Isso quer dizer que reagiu 0,098 mol de bromo. E se é 1 para 1, 1 bromo para 1 cloro, se reagiu 0,098 bromo, significa que também reagiram 0,098 mols de cloro. E aí eu vou formar quanto de BRCl? Cada 1 bromo formam 2. 1 forma 2, é o dobro. Se eu tiver 2 reagindo, vai formar 4. 1 para 2. Então, se reagiram 0,098, significa que eu vou formar o dobro, que é 0,196. Então, no equilíbrio, eu vou ter quanto de bromo? Eu tinha 1 mol, reagiu 0,098. O que me sobra no equilíbrio é essa diferença. 1 menos 0,098, que dá 0,902. 1 mol menos 0,098, a mesma coisa para o cloro, 0,902. E eu vou ter quanto de BRCl? 0,196. Agora, a gente já tem as quantidades, vou jogar na fórmula da constante para achar o valor. A gente tem que lembrar que a constante eu jogo concentração ou pressão, né? Mas aqui nesse caso é concentração e é mol por litro, para 1 litro. Esses valores estão para 2 litros, como falou aqui, 2 decímetros cúbicos. Então, eu preciso de pegar todos esses valores, essa quantidade que eu tenho em 2 litros e achar a concentração. Como que é concentração? Eu divido o número de mol pelo volume. Qual que é o número de mol? 0,902. Qual que é o volume? 2 litros. Eu divido o número de mol pelo volume, divido o número de mol pelo volume. Achei esses valores, agora sim eu jogo na fórmula da constante. A constante é igual a BRCl ao quadrado, porque eu tenho 2 aqui, então vai ser 0,098 ao quadrado, dividido por bromo, 0,451, vezes a concentração do cloro, 0,451. A gente encontra o valor da constante. Agora vamos lá. A constante de equilíbrio para a reação está aqui, né? H2 mais BR2 formando 2HBr é 2,2. Começando a reação com 3,20 mols de HBr em um recipiente de 12 litros. Então agora é parecido com o de antes, mas eu estou começando com HBr, é o que está aqui desse lado. Começando com a reação com 3,20 mol de HBr em um recipiente de 12 litros, calcular as concentrações de todas as espécies presentes. Então, HBr, eu tenho, voltando aqui, eu tenho 3,520 mols em 12 litros. Eu preciso de achar a concentração. Concentração é o quê? Número de mols pelo volume. Então, 3,20 dividido por 12, a concentração de HBr é 0,27. Isso quer dizer que no início eu tenho 0,27 de HBr. Alguma coisa vai reagir e formar BR2 e H2. Quanto? Eu não sei. Eu vou chamar de X. X aqui vai sair daqui e vai formar H2 e BR2. E aí eu sei que cada 2 HBr, quando reage, forma 1 de bromo. Eu estou olhando a reação ao contrário porque ela vai e volta. Então eu posso olhar tanto por um lado quanto pelo outro. Então, cada 2 HBr que reage forma 1 bromo.
Cada 2 HBr forma um bromo e um hidrogênio. Um bromo e um hidrogênio. Então, se X reagir, vai formar quanto de bromo? X sobre 2, a metade, né? Se 2 para 1, quer dizer que eu vou formar a metade. E vou formar também X sobre 2 de hidrogênio. Agora, e vai sobrar quanto no final? Então, no equilíbrio eu vou ter quanto? De H2 eu vou ter a quantidade que eu formei, de bromo a quantidade que eu formei, e de HBr 0,27 menos o que eu gastei, o que reagiu. Então, 0,27 menos X. E aí agora a gente joga na fórmula da constante para achar essas concentrações. A constante é igual a HBr ao quadrado dividido por H2 vezes BR2. E a gente substitui os valores. Aqui eu chamo a atenção, eu inclusive escrevi aqui embaixo, que como a constante ela é maior do que 10 elevado a 5, sempre que for maior, né, aqui 2,2 vezes 10 elevado a 6, eu posso desconsiderar esse valor de x aqui, ó, que eu estou diminuindo, porque vai ser tão pequeno em relação ao 0,27. Deixa eu mostrar para vocês já aqui a resposta, porque eu fiz só para mostrar. O valor vai dar 0,00036, então 0,27 menos isso é aproximadamente 0,27. Então a gente pode desconsiderar no cálculo, o que facilita. Se vocês desconsiderarem, considerar aqui apenas 0,27 ao quadrado, vocês vão evitar ter que calcular delta, x', x duas linhas e vão chegar no mesmo resultado que eu. Eu fiz para mostrar, mas vocês poderiam facilmente vir aqui e desconsiderar esse x, colocar só 0,27 ao quadrado, porque é uma aproximação aceita. Mas eu fiz tudo, né? Então eu coloquei HBr ao quadrado dividido por H2 vezes BR2, resolve isso aqui, vocês vão resolvendo e vai chegar numa aqui, né? Isso aqui acho que vocês é a matemática que vocês treinam pra caramba lá, né? Então organiza tudo. Cheguei na minha equação do segundo grau. Cheguei na minha equação do segundo grau, eu vou ter delta. Como eu falei, isso aqui vocês não precisariam fazer. Não, se vocês desconsiderarem os menos x, que está lá no 0,27, vocês não precisam nem de calcular delta, tá bom? E aí aqui então eu vou ter x', o x duas linhas vai dar um valor negativo, como eu falei, sempre vai ter um valor absurdo, então a gente já desconsidera o x duas linhas, o x' 0,0036. E aí ele pediu as concentrações, HBr é 0,27 menos x, quando eu diminuo aqui, aí eu já falei, é desprezível, então continua 0,27. H2 e BR2, qual que é a concentração deles? X sobre 2. Então, é 0,00036 dividido por 2, que dá 1,8 vezes 10 a menos 4, ou 0,00018, né? Aqui eu já coloquei em notação. Então, aqui eu só estou explicando, como eu falei, a gente poderia considerar HBr como 0,27, ao invés de considerar HBr como 0,27 menos x, o que simplificaria os cálculos. 7. Em fase gasosa a uma dada temperatura, o POCl3 sofre decomposição de acordo com a equação. Coloquei aqui. Aqueceram-se 1 mol de POCl3 no recipiente de meio litro de capacidade. A 250 graus o sistema atingiu o equilíbrio. Ele quer as concentrações de cada composto no equilíbrio. Primeiro eu tenho que calcular a concentração de POCl3, porque no início eu tenho 1,5 mol em meio litro, decímetro é 1 litro. Então em meio litro, como que eu acho a concentração? Eu divido o número de mol pelo volume. 1,5 dividido por meio dá 3. Então eu tenho 3 mols de POCl3 no início. Alguma coisa vai reagir, quanto? Não sei. Então eu vou chamar de X. E quando X reage, cada um desse forma um desse. Então se X reage, eu formo X desse. Cada um desse forma um desse. Então se X reage, eu formo X desse. E me sobra quanto no equilíbrio? Eu tinha 3 de POCl3, reagiram X, então vai me sobrar 3 menos X. POCl, formou X, eu vou ter esse X,
cloro. Eu tinha 0, né? Pode colocar o 0 aqui no início se quiser. Então, eu vou ter X. Então, qual que é o valor da constante? Agora, eu pego, monto o valor de X. Eu monto a fórmula da constante, 0,25. Eu não posso desconsiderar o valor de X, né? Como eu falei, só quando é maior do que 10 elevado a 5. Então, 0,25 é igual a X vezes X dividido por 3 menos X, substituindo esses valores aqui na nossa equação. E aí a gente resolve, vai chegar numa equação do segundo grau, acha o valor de delta, raiz de delta, x'. X duas linhas dá um valor negativo, então eu nem coloquei aqui porque não existe concentração negativa. X', 0,75. Então, se x é 0,75, a concentração de POCl é 0,75, de cloro é 0,75 e de POCl3 é 3 menos 0,75, que vai dar 2,25. 8. Considere o equilíbrio. Diga como se desloca. Deixa eu diminuir aqui agora, para a gente conseguir ver os dois ao mesmo tempo. Diga como se desloca quando eu adiciono cloro. Quando eu adiciono cloro, eu desloco para o lado oposto. Então, eu vou deslocar para a direita. Remove S2Cl2. Quando eu removo S2Cl2, eu desloco para o mesmo lado, tá? Na direita, desloca para a direita. Removo SO2, quando a gente remove SO2, desloca para o mesmo lado, então vai deslocar para a esquerda. Agora vamos lá, 9. Considere os seguintes equilíbrios. A mais B formando C mais energia. Quando eu tenho energia formando aqui no final, isso significa que essa é uma reação exotérmica no sentido direto. A mais energia formando B. Quando eu tenho a reação energia, quando a energia está no reagente, significa que ela é exotérmica no sentido direto. Quando ela está no produto, quando a energia está no produto, significa que a reação é exotérmica no sentido direto. Quando ela está no meu reagente, significa que ela é endotérmica no sentido direto. E aí ele quer saber se eu aumentar a temperatura, para onde vai. Se essa primeira reação ela é exotérmica no sentido direto, significa que ela é endotérmica no sentido inverso. Então, aumentar a temperatura sempre desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Então, aqui vai deslocar para a esquerda. Essa reação, letra B, ela é endotérmica no sentido direto, então vai deslocar para o lado direito, porque o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. 10 agora. Num balão de 1 litro de capacidade a temperatura de 25 graus, introduziu-se N2O4, tendo se estabelecido o seguinte equilíbrio. Ó, N2O4 eu escrevi N2O5. Tudo bem, né, gente? Mas dá para entender, não faz diferença aqui pra gente, não. No equilíbrio existem 0,20 mol de... Então, eita, peraí. Introduziu-se N2O4. Quanto? Não sabemos. Não sei quanto foi introduzido. Então, eu chamei de X aqui, ó. Quanto que colocou de N2O4? Não faço ideia. Então, X. No equilíbrio existem 0,20 mols de dióxido de azoto. Então, quer dizer que no equilíbrio eu vou ter 0,20 mols de NO2, tá aqui. E o valor da constante é 0,10. Ele quer calcular a constante, o valor de N2O4, que foi introduzido. Né? Que eu chamei de N2O5, mas deu para entender que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Se no equilíbrio eu tinha 0,20, quer dizer que eu formei 0,20 de NO2. Se eu formei 0,20 de NO2, quanto de N2O4 reagiram? Cada um forma 2. Quando eu formo 2, significa que 1 reagiu. A proporção aqui, então, é 1 para 2. Então, se eu formei 0,20, reagiu 0,10, a metade, porque é 1 para 2. 1 de N2O5 forma o dobro de NO2. Então, se eu formei o dobro, que é 0,20, reagiu a metade, que é 0,10.
E aí, quanto eu vou ter de N2O4 no equilíbrio? Eu vou ter a quantidade que eu coloquei, que eu não sei quanto é, que é X, menos 0,10, que é quanto reagiu. De NO2 eu vou ter o próprio 0,20. Então agora a gente monta a fórmula da constante NO2 ao quadrado dividido por N2O5 e aí resolve. Né? O valor da constante é 0,10, acha que o valor de X é 0,4. Ah, não, o valor de X é 0,5, desculpa, 0,5. Então, qual que é a concentração de N2O5 no início? 0,5 mol por litro. E aí ele pede a constante de equilíbrio para essa, eu tô no 10, para essa reação está superior ou inferior a 0,1. Olha só, a gente viu que a única coisa que altera o valor de constante é temperatura. E ele deu o valor da constante, que é 0,1, a 25 graus. A 50 vai aumentar ou diminuir? Essa reação, ela é endotérmica, porque a energia está aqui no meu reagente, então ela é endotérmica no sentido direto. Se ela é endotérmica no sentido direto, o aumento da temperatura vai favorecer exatamente o sentido direto, vai aumentar produto e diminuir reagente, e com isso o valor da constante vai aumentar, porque eu vou aumentar produto e vou diminuir reagente. Com isso, o valor da minha constante aumenta. Então, nesse caso, se eu aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a direita, eu desloco o equilíbrio para o lado endotérmico. E como? Para deslocar o equilíbrio para a direita, eu aumento o produto e eu diminuo o reagente. Nessa divisão, esse valor aqui vai aumentar. Então, o valor da constante vai aumentar. 11. Os reagentes A e B de concentrações iniciais iguais a 0,8 reagem lentamente de acordo com a equação. Coloquei aqui. O equilíbrio foi atingido quando a concentração de D é 0,60. Tá aqui. Então, calcular a constante de equilíbrio é 1 para 1, gente. Então, no início eu tinha 0,80 de A, 0,80 de B, 0 de C e 0 de D. Eu formei 0,60 de D. Se eu formei 0,60 de D, quanto de A reagiu? É 1 para 1. Então, se formei 0,60, obrigatoriamente reagiram 0,60 de A. E, como é 1 para 1, se reagiu 0,60 de A, reagiu quanto de B? 0,60 de B. E se eu formei 0,60 de D, como é 1 para 1, eu formei a mesma quantidade de C, 0,60. E aí, então, eu vou ter quanto no equilíbrio? Quanto sobrou de A? Eu tinha 0,80, reagiu 0,60, sobra quanto? 0,20. Eu tinha 0,80, reagiu 0,60, sobra 0,20. Aqui eu tinha 0 de C e de D no início, formou 0,60 de cada um. Agora é só pegar e jogar na fórmula da constante. A constante é C vezes D, onde é mais vira vezes, então C vezes D, tá aqui, dividido por A vezes B, 0,20 vezes 0,20, que dá 9. Letra B, se a temperatura aumentar, o valor da constante de equilíbrio aumenta, diminui ou permanece constante. A gente já viu que temperatura é a única coisa que altera o valor de constante. Então, permanecer constante ela não vai. Aqui o calor está no meu reagente. Isso quer dizer que essa é uma reação exotérmica no sentido direto. E a gente viu que aumento de temperatura favorece o lado endotérmico. Então, o lado endotérmico, nesse caso aqui, se ela é exotérmica no sentido direto, ela é endotérmica no sentido inverso. Então, o aumento da temperatura vai favorecer o lado inverso, vai aumentar A e B e vai diminuir C e D, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Se eu aumento A e B, que está aqui na minha divisão, e eu diminuo C e D, que são esses dois aqui em cima, essa relação vai me dar um valor o quê? Menor. Se eu diminuo quem está em cima e aumento quem está embaixo na minha divisão, o meu resultado vai me dar um valor menor. Então, a constante vai diminuir. Reação exotérmica no sentido direto.
12. Considere a seguinte equação química. Num recipiente de 1 litro, introduziram-se 1 mol de cloro e 1 mol de H2, já coloquei aqui, a temperatura de 200 graus. Atingido o equilíbrio, verificou-se que existia no recipiente 0,65 mol de H2. Então, eu coloquei 1 e lá no equilíbrio eu tinha 0,65. Qual é a concentração de HCl no equilíbrio? Então, vamos lá. Eu tinha 1 e no equilíbrio eu tinha 0,65. Então, alguma coisa reagiu. Quanto? Essa diferença aqui, né, gente? Não sumiu, reagiu. Então, 1 menos 0,65 dá quanto? 0,35. Então, eu sei que 0,35 de H2 reagiram. E cada um de H2 que reage forma 2 de HCl. Cada um de H2 que reage forma 2 de HCl. Então, se reagir o 0,35, vai formar quanto? 0,70, né? Porque se é 1 para 2, eu vou formar 0,35 vezes 2. Então, no equilíbrio, eu vou ter 0,70 de HCl. Aí, letra B. Calcular a constante. Então, vamos lá. Eu tinha 1 de cloro aqui também. E se no final, se reagiu 0,35 de H2 e é 1 para 1, se reagiram 0,35 de H2, obrigatoriamente tem que ter reagido 0,35 de cloro. E no final eu vou ter também o 0,65 de cloro. Então agora é só pegar esses valores e jogar na constante. A constante é HCl ao quadrado, então 0,70 ao quadrado, dividido por H2, que é 0,65, onde é mais vira vezes, cloro, que é 0,65 também, a gente acha o valor da constante. E aqui, se a reação decorrer a 100 graus, a gente estava a 200, então eu estou diminuindo a temperatura. A concentração de H2 mantém-se. Olha só, essa reação ela é exotérmica no sentido direto. Se ela é exotérmica no sentido direto, significa que diminuir temperatura favorece o lado exotérmico. Então, se eu diminuir temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, que é o lado exotérmico. E se eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, significa que HCl vai aumentar de quantidade, H2 e Cl2 vão diminuir. Então, H2 diminui de quantidade se eu diminuir a temperatura. 13. Considere o equilíbrio em solução para o qual o valor da constante, se por litro de solução. Agora, olha só, eu coloquei 0,10 de um e de outro. E aí ele quer saber quais são as concentrações no equilíbrio. Alguma coisa vai reagir. Quem vai reagir aqui, gente? A ou B? A gente tem que olhar o valor da constante, porque aqui os valores, as concentrações estão iguais. Então, isso significa que um vai aumentar e outro vai diminuir. Quem? Se o valor da constante é menor do que 1, e a constante ela é produto sobre reagente, para essa divisão dar menor do que 1, significa que o produto, que é quem está em cima, vai ser menor, né? Deixa eu rabiscar aqui, peraí, 13. Para eu explicar agora, eu prefiro rabiscar. Se a constante ela é produto sobre reagente, e se esse valor ele é menor do que 1, para essa divisão ser menor do que 1, significa que esse número tem que ser menor e esse número tem que ser maior, o que significa então que B vai ter que diminuir, que é o meu produto, e A vai ter que aumentar. Então B vai reagir e A vai ser formado. Então, deixa eu só voltar aqui para não alterar meu documento. Então, alguma coisa de B vai reagir. Quanto? Não sei, vou chamar de X. Mas cada um de B que reage forma um de A. Então, se X reagiu, eu formei quanto de A? X. No equilíbrio, eu vou ter quanto de A? Aquele 0,10 do início mais X. No equilíbrio, eu vou ter quanto de B? Aquele 0,10 no início menos o X que reagiu. Agora é só jogar na fórmula da constante. A constante, que é 0,10, ela é igual à concentração de B,
que é 0,10 menos x, dividido pela concentração de A, que é 0,10 mais x. Aqui eu estou explicando isso, tá? Isso que eu falei, como é menor do que 1, tem que gastar produto e formar reagente. Feito isso, a gente resolve, é uma equação do primeiro grau, acha o valor de x, que é 0,082. X é a concentração de alguém? De ninguém. A concentração de A é 0,10 mais x. Então, 0,82, gente, não é a resposta. É porque ele pediu a concentração 13, ele pediu a concentração de A e de B. Qual que é a concentração de A? 0,10 mais x. Então, 0,10 mais 0,082, que vai dar 0,182 mol por litro. Qual que é a concentração de B? 0,10 menos 0,082, que vai dar 0,018 mol por litro. 14 agora. Num balão de 25 litros de capacidade foram colocados 0,30 mols de NO, 0,20 de cloro e 0,50 de ClNO. Atingido o equilíbrio, então eu coloquei aqui as quantidades, atingido o equilíbrio, estavam presentes 0,60 de ClNO. Então, atingido o equilíbrio, tinha 0,60 de ClNO. Aqui eu chamo a atenção que está para 25 litros. Vocês podem achar a concentração antes, eu acho depois, por quê? Porque eu não preciso fazer tantas divisões, mas tanto faz, enfim. Então, vamos lá. No início, tinha 0,30 de NO, tá aqui, 0,20 de cloro e 0,50 de ClNO. Então, agora eu comecei com quantidade de todos. Nenhum é zero no início. Até agora, todos que nós fizemos, de um lado ou de outro, todos não, acho que o último também não, né? Mas enfim. Então, eu posso começar com reagente e produto? Posso. Assim como eu comecei aqui com reagente e produto, aqui eu também já comecei com quantidade de todos. E aí ele fala que no final tinha 0,60 de ClNO. Isso quer dizer que se tinha 0,50 e no final eu tinha 0,60, significa que eu formei ClNO. Formei quanto? 0,10, né, gente? Se eu tinha 0,50 e formei 0, no final tinha 0,60, significa que eu formei 0,10. Agora, se formou 0,10, quanto de cloro que reagiu? Aqui eu coloquei, era para estar, esses dois aqui, era para estar nessa linha aqui de cima, porque eles não foram formados, eles reagiram, né? Então, considere esses dois valores na linha aqui de cima, tá? Na tabela. Então, cada 2 que eu formo desse, significa que um cloro reagiu. Se eu formei 2, 1 reagiu. É a metade. Então, se eu formei 10, 0,10, significa que a metade reagiu, que é 0,05. Cada 2 desse que eu formo, significa que 2 desse reagiram. Então, se eu formei, é 1 para 1. Então, se eu formei 0,10 de ClNO, significa que reagiram 0,10 de NO. Agora, quanto eu tenho no equilíbrio? No início eu tinha 0,30 de NO. Reagiram 0,10. Sobra quanto? 0,20. No início eu tinha 0,20 de cloro, reagiram 0,05, sobra quanto? 0,15. No início eu tinha 0,50 de ClNO, formou 0,10, no final tinha 0,60. Ah, vou jogar agora na fórmula da constante para achar o valor. Só que isso tudo aqui está em 25 litros. Na constante eu jogo concentração, mol por litro. Então, como eu faço? Divido número de mol pelo volume. 0,20 por 25, 0,15 por 25 e 0,60 por 25. E aí eu acho para 1 litro. Agora sim, eu monto a fórmula da constante. ClNO ao quadrado dividido por NO ao quadrado vezes Cl2. Substituo esses valores e acho o volume, acho o valor da constante, 1.500, estou colocando em notação 1,5 vezes 10 elevado a 3.
Explique como varia a concentração de cloro em equilíbrio quando o volume do balão passa a 50 decímetros cúbicos. Quando o volume era 25, passou para 50, significa que o volume aumentou. Se o volume aumentou, significa que a pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu, segundo Le Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar no sentido a aumentar a pressão. Ele aumenta a pressão indo para o lado que tem mais gás. Desse lado eu tenho 2 mais 1, 3, e desse lado eu tenho uns 2. Então, qual lado tem mais gás? A esquerda. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. E a pergunta, ele quer saber o que acontece com a concentração de cloro. Se cloro está na esquerda, cloro vai aumentar de volume, de concentração. Porque se o volume aumenta, a pressão diminui. Se a pressão diminui, essa é a perturbação. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de aumentar a pressão. Então, vai deslocar para o lado que tem mais gás, que nesse caso, 2 mais 1, 3, ó, todos são Gzinho, e aqui só 2, então vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Deslocando para a esquerda, eu vou aumentar cloro. Vou aumentar NO também e vou diminuir Cl e NO, mas a pergunta foi referente ao cloro. 15. Foi aquecido num recipiente de 12 litros contendo certa quantidade de PCl5. Sabe-se que no equilíbrio o recipiente contém 0,21 mol de PCl5, 0,32 e 0,32. Aqui ele falou que tinha uma quantidade no início e nem falou quanto, ele nem quer saber. Ele já deu os valores, mas ele não deu a concentração, ele deu o número de mol que tem no equilíbrio. O que me interessa para calcular a constante é quanto eu tenho no equilíbrio. Quanto tinha no início, tanto faz. A única questão aqui é que ele deu os números de mol, só que está tudo em 12 litros. Então eu tenho que vir aqui e pegar todos esses números de mols e dividir pelo volume. E aí eu acho a concentração, número de mol por volume, número de mol por volume, número de mol por volume. Achei a concentração de todos, eu jogo na fórmula da constante. A constante é igual a PCl3, que é 0,027, vezes Cl2, que é 0,027, dividido por PCl5, que é 0,0175. Resolve isso, acha o valor da constante. 16. Supõe uma reação química genérica A mais B formando AB, que é iniciada com 2 mols de A e 2 mols de B. Se após atingir o equilíbrio a quantidade de A existente no sistema for de meio, então, ele falou quanto tinha no início, mas já me falou que aqui tem meio no final, né? Ele quer saber o valor da constante. Olha só, eu não preciso nem saber quanto reagiu aqui. A questão é a seguinte, preciso, desculpa. Então, se se no final sobrou meio, significa que quanto de A reagiu? Se eu tinha 2 e no equilíbrio sobrou meio, significa que reagiu 1,5, né? Faltou eu escrever aqui. Então, eu tinha 2... sobrou meio no final, então reagiu 1,5. Então eu formei quanto de B? Se é 1 para 1, se reagiu 1,5 de A, significa que eu formei 1,5 de B. Então, de AB, desculpa. Então no equilíbrio eu tenho 1,5. Se reagiu 1,5 de A, quanto reagiu de B? 1,5 também, no final vai me sobrar o mesmo meio, que é a diferença aqui. Eu não escrevi, gente, então eu vou repetir. Tinha 2 no início, no equilíbrio tem meio. Se eu tinha 2 no equilíbrio tem meio, reagiu. Quanto reagiu? Essa diferença, que é 1,5. E se reagiu 1,5 de A, formou quanto de AB? 1,5. Se reagiu 1,5 de A, reagiu quanto de B? 1,5, porque é tudo 1 para 1. E se reagiu 1,5 de B, sobrou quanto de B no final? Meio. Agora é só jogar na fórmula da constante. Constante é igual a AB, que é 1,5, dividido por A, meio, vezes B, que é meio, acha o valor da constante. 17. Adiciona-se HI a um recipiente
o HI se dissocia formando H2 e 2. Então, eu escrevi aqui a equação. Depois de estabelecido o equilíbrio nessa temperatura, são tomadas amostras e analisadas. A concentração de HI é 0,37, enquanto de H2 e 2 tá aqui, né? 6,04 vezes 10 a menos 2 e 1,2 vezes 10 a menos 2. Calcular a constante de equilíbrio. Então, ele já deu os valores no equilíbrio. Eu pego aqui, monto a fórmula da constante, H2 vezes 2 dividido por HI ao quadrado, substituo esses valores que ele já deu a concentração no equilíbrio, eu não preciso montar a tabela quando dá, ó, depois de estabelecido o equilíbrio, ele já deu os valores, as concentrações, M aqui, esse Mzão é mol por litro, eu não preciso fazer nada, eu só substituo. Eu acho o valor da constante. Em outra experiência, 1,3 mols de HI é colocado no recipiente de 7 litros. Agora eu não tenho concentração. Agora ele falou que 1,3 mols foi colocado no recipiente de 7 litros. Então, para eu achar a concentração, eu divido, que vai dar 0,1857. Então, eu coloquei que concentração de HI? 0,1857. Quais são as concentrações depois de estabelecido o equilíbrio a 323 graus? Ele não deu o valor da constante, gente, mas a gente calculou aqui, né? A 323 graus a gente calculou antes. Então, é só eu vir aqui agora e usar o valor que eu achei da constante aqui antes. É a mesma temperatura. Então, no início eu tinha 0,157. Aqui, gente, a gente poderia ter feito o seguinte, igual eu faço. Reagiu quanto? X é 2:1, né? Então, se reagiu X, formou X sobre 2, igual a gente fez antes. Aqui eu fiz um pouco diferente, porque às vezes os alunos gostam de sair um pouco da fração, né? Então, vamos lá. Eu formei alguma coisa de H2, formei quanto? X. Se eu formei X de H2, significa que reagiram quanto de HI? 2x, porque é 2:1. Se eu formei X de H2, eu formei quanto de 2? X também. Então, se eu formei X de H2, reagiram 2x de HI. Então, aqui a gente tem duas formas de montar isso. Eu posso falar, se eu falar que formou X de H2, eu falo que reagiram 2x de HI. Se você colocou que reagiu X de HI, você vai colocar que formou X sobre 2 de H2. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, eu tinha no início 0,1857 de HI, reagiram 2x. Então, se reagiram 2x, no final eu vou ter essa diferença. Repetindo, alguma coisa de H2 foi formado. Quanto? Não sei, vou chamar de x. Se eu formei x, reagiram 2x. Se eu tinha 0,1857, no final eu vou ter 0,1857 menos 2x. No final eu vou ter x e se eu formei x de H2, eu vou ter x de I2. Professor, eu não fiz assim, eu fiz que reagiu X. Tudo bem. Se reagiu, alguma coisa de HI reagiu, quanto? X. Eu vou ter quanto de HI no final? 0,1857 menos X. Se reagiu X, formou quanto de H2? X sobre 2. Eu vou ter quanto de H2 no final, no equilíbrio? X sobre 2. E formou quanto de 2? X sobre 2 também. A diferença é isso aqui na hora de substituir, mas o resultado no final dá o mesmo. Então, eu vou usar aqui os valores que eu fiz, usando 2x e x. Substitui na fórmula. Eu uso o valor da constante que eu achei aqui e resolve. Quando a gente resolve, dá valor de x é 0,012 mol por litro, né? 0,012 mol por litro. E HI vai ser 0,1857 menos 2x, então menos 0,024. Eu não fiz aqui, mas acho que dá 0,166, não é? Alguma coisa assim. 0,166, isso aí. Então, se vocês diminuírem 0,1857 menos 2x, menos 0,0, que o x está aqui, né, o valor de x,
Então, 0,012 vezes 2, que é 0,024, se diminuir, vai achar a concentração de HI, que é 0,166. Então, aqui só mostrando, eu substituí os valores aqui, montei a equação, cheguei numa equação de segundo grau, achei o valor de delta, achei o valor de x e substituí. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição e nos falamos no Meet. Beijinhos e bons estudos!